Olá pessoal, estamos aqui de novo para mais uma aula do curso do Apocalipse. Hoje vamos estudar o capítulo 8, aula 9, capítulo 8 do livro do Apocalipse. Lembrando que o Apocalipse não é uma fórmula exata. Há muitos sinais, muitas formas idiomáticas, algumas expressões que eram usadas muito na época que o apóstolo João vivia. Então não é uma ciência exata, tá? Mas através do Espírito, através do nosso estudo, a gente pode abranger mais e mais e ir aprendendo cada vez mais sobre esse livro fantástico do Apocalipse, que na verdade a mensagem final dele é que o Salvador Jesus Cristo sairá o vencedor, ok? Então vamos lá para o capítulo 8, não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar. Então vamos à nossa aula. Então o capítulo 8, João vê derramarem-se fogo e desolação durante o sétimo selo, precedendo a segunda vinda. Então esse sétimo selo, como já falamos, é a nossa época, né? Isso aí, essas coisas vão acontecer, estarão acontecendo ou já estão acontecendo na nossa época. Isso é muito importante deixar gravado. Lá no verso 1 diz assim: e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Esse silêncio no céu, a gente não tem muita informação do que será isso. Mas lemos nas revelações modernas que toda a carne está corrompida diante de mim e os poderes das trevas prevalecem na terra, entre os filhos dos homens, na presença de todas as hostes do céu, pelo que reina o silêncio e toda a eternidade está aflita, e os anjos esperam o grande comando para ceifar a terra, para colher o joio, a fim de ser queimado. Eis que o inimigo está reunido. Isso está lá em Doutrina e Convênios. Parece que nós estamos vivendo esse período em que toda a carne praticamente está corrompida, com poucas exceções, né? Ainda mais sobre esse silêncio no céu, né? Outra escritura moderna esclarece alguns fatos que antecederão esse silêncio no céu. Nós lemos que depois do vosso testemunho, o Senhor diz assim, né? Vem a ira e indignação sobre o povo. Esse testemunho é o que está sendo pregado pelos missionários, pelos líderes da igreja, né? Esse testemunho a respeito do Salvador, para que as pessoas possam se arrepender. Pois depois de vosso testemunho vem o testemunho de terremotos, que farão gemer a terra no seu âmago, e homens cairão por terra e não poderão ficar de pé. E vem também o testemunho da voz de trovões, da voz de relâmpagos, da voz de tempestades, da voz das ondas, do mar, arremessando-se além dos seus limites. Todas essas coisas estarão tumultuadas, e certamente o coração dos homens lhes falhará. É muito importante também focalizar aqui que essas coisas não quer dizer que vão acontecer todas ao mesmo tempo, mas estão acontecendo, a gente tem visto isso, né? Tsunamis, terremotos, e isso vai se intensificando à medida que se aproxima a segunda vinda, ok? E ele continua: pois o temor tomará conta de todos, e anjos voarão pelo meio do céu, clamando em alta voz, soando a trombeta de Deus, dizendo: preparai-vos, preparai-vos, ó habitante da terra, pois é chegado o julgamento de nosso Deus. Eis que vem o esposo, saí para encontrá-lo, e imediatamente aparecerá um grande sinal no céu, e todo o povo o verá juntamente. Uma coisa importante aqui, irmãos, esses eventos vão se intensificando até que o Senhor declare que está terminado esse período de chamar as pessoas ao arrependimento. Aí só vem o julgamento. E aí aparecerá esse grande sinal no céu e todo o povo o verá juntamente. Elder Anderson, num discurso, numa das conferências gerais anteriores, ele fala um pouquinho sobre isso. Nós não sabemos como isso vai acontecer, mas todos na terra vão ver o sinal da vinda do Filho do Homem, ok? É uma maneira que é incompreensível para nós, mas certamente possível para Deus. E lá diz ainda
E outro anjo soará sua trombeta, dizendo: aquela grande igreja, mãe das abominações, que fez com que todas as nações bebessem do vinho da ira de sua fornicação, que persegue os santos de Deus, que derramou seu sangue, aquela que se assenta sobre muitas águas e sobre as ilhas do mar. Eis que ela é o joio da terra. Irmãos, essa igreja, a mãe das abominações, a igreja grande e abominável, é tudo o que combate o Salvador Jesus Cristo, sua doutrina, tá? Não é uma igreja específica, mas são todos os filosofias, até religiões que combatem o Salvador Jesus Cristo e a sua doutrina. E ela, como diz ali, é o joio da terra. Estará amarrada em feixes, seus laços são fortalecidos, nenhum homem os pode desatar, portanto está pronta para ser queimada. E ele soará sua trombeta longa e fortemente, todas as nações a ouvirão. E haverá silêncio no céu pelo espaço de meia hora. E imediatamente depois a cortina do céu desenrolará como um rolo que se desenrola depois de ter sido enrolado, e a face do Senhor será revelada. Então, mais uma maneira aqui de exemplificar esta situação, esse evento. E uma coisa importante lembrarmos, essa queima é literal. Todos os que estiverem na terra e não estiverem vivendo pelo menos a lei terrestre. Lembra que foi falado bastante nessa última conferência, né, que foi fantástica nesse final de semana passado, né? Elder Oaks falou sobre os graus de glória, o presidente Nelson falou, né, para a gente ter uma mente celestial. Então, todos os que não tiverem, pelo menos tendo uma mente terrestrial, não poderão permanecer durante o milênio. Serão literalmente queimados e irão para o mundo espiritual aguardar, aprender o evangelho lá e aguardar a ressurreição. Né? Então, não poderão permanecer na terra quando o Salvador estabelecer o seu período milenial. Vemos que antes desse período de silêncio, algumas coisas deverão acontecer na terra. Primeiramente, a pregação do evangelho, que é o testemunho dos elders, como eu já falei, que prestam um testemunho de que o Senhor se aproxima. Depois vem o testemunho das calamidades. Depois, um grande sinal aparecerá no céu e, na sequência, a destruição da grande e abominável igreja, que é o joio da terra, como já explicamos. E então, esse período de silêncio precedendo a vinda do Senhor, em poder e grande glória, onde todos juntamente o verão. Irmãos, essa meia hora, a gente não sabe se esse tempo é literal ou se é uma quantidade de tempo pequena na visão de João. Mas, levando literalmente, de acordo com o tempo de Deus, onde 1000 anos é igual a um dia, esta meia hora seria 21 anos de nosso tempo. Se isso for correto, parece que esse tempo haverá um descanso para as pessoas na terra, as calamidades previstas, na abertura do 6º selo, cessarão por um tempo, ao menos, antes da vinda do Senhor e a destruição final dos iníquos. Alguns estudiosos acreditam que esse silêncio será uma pausa em que as grandes calamidades que vimos que acontecerão na abertura do 6º selo, tais como terremotos, estrelas caindo, etc., parece que vão cessar e seria um período em que o evangelho seria pregado pela última vez e os anjos se preparariam para a destruição dos iníquos. Talvez uma última chance de salvar mais homens antes das calamidades ainda maiores que virão. Então não temos, exatamente a gente não pode afirmar, é isto, né? São estudiosos que pensam de maneiras diferentes sobre esse evento dessa meia hora, né? Verso 2 agora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas. Tá ok? Então, os 7 anjos, 7 é o número da perfeição ou totalidade, como a gente já viu. Os anjos são mensageiros enviados por Deus. Qualquer ser que transmita uma mensagem de Deus pode ser considerado um anjo, né? Um mensageiro. Nós lemos em Doutrina e Convênios, né, que a voz de advertência irá a todos os povos pela boca de meus discípulos, que escolhi nesses últimos dias. E eles irão e ninguém os deterá, porque eu, Senhor, os mandei ir. Esses anjos anunciarão as calamidades que irão vir sobre a terra antes do início do milênio e da purificação da terra para receber o seu Rei e Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essa obra ninguém pode deter.
Só para os irmãos terem uma ideia, né? Mais 20 templos foram anunciados. Passamos agora de, acho que 315 ou mais templos já, entre os anunciados e os que estão em funcionamento. Isto vai levar a obra do Senhor em lugares que antes não imaginávamos, né? Que o Evangelho chegaria lá. E uma coisa importante, né? Onde vai um templo, irmãos, na abertura, na fase de visitação, muitos líderes vão, então passa a ser conhecido e as pessoas se interessam pela igreja, né? E muitos líderes religiosos e líderes das nações têm ido até o Vale do Lago Salgado, né? Inclusive agora teve um chefe de um país lá que pediu para que a igreja reforçasse sua presença no país, lá na África, né? Então isso está se disseminando rapidamente e é um prenúncio também para a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo, essa construção de muitos templos. 7 trombetas, irmãos. A trombeta era usada para dar um sinal numa guerra ou num combate. Também era usada em ocasiões festivas e para fazer proclamações. Ok? No sentido do Evangelho, a trombeta é um símbolo de chamado, aviso ao povo do mundo. Também um símbolo da pregação do Evangelho. Lá em Doutrina e Convênios, a gente diz, em 29:4, encontramos, em verdade vos digo que sois escolhidos dentre os do mundo, para declarardes meu Evangelho com o som de regozijo, com a voz como de uma trombeta. Ok? Então, esse soando como uma trombeta é a pregação do Evangelho aos habitantes da terra e depois dessa pregação dos missionários, terá também a pregação dos efeitos da natureza, como a gente já estudou sobre isso, ok? Lá na Doutrina e Convênios, na seção 1, que é o prefácio, que ela foi dada depois de praticamente 100 sessões, diz assim: a voz de advertência irá a todos os povos, pela boca de meus discípulos que escolhi nesses últimos dias. E eles irão e ninguém os deterá, porque eu, o Senhor, os mandei ir. Essa obra não poderá ser detida, irmãos. Ela vai abrangendo todas as nações da terra, de alguma maneira. No verso 3 encontramos: e viu outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Isso é um simbolismo, né, lá do tabernáculo de Moisés, né, onde tinha 3 itens no lugar de santo, né, tinha fora do tabernáculo, né, depois tinha o lugar santo, onde tinha o menorá, né, o candelabro, o altar do incenso, que ficava na frente do véu do templo, onde ficava atrás ali a arca da aliança, representando o lugar santíssimo, ou santo dos santos, e tinha a mesa da proposição, onde ficavam pães e, pela tradição judaica, ficava também vinho, né, representando o nosso sacramento hoje. Lembrando que o candelabro representado a luz do Espírito. O altar do incenso, a fumaça que subia, era as orações dos santos. E esse anjo não é um dos 7 identificados no verso anterior, aqueles 7 que tinham as trombetas. Parece que os profetas têm dito que esse anjo seria Miguel, o grande arcanjo, mesmo Adão, que tem as chaves dessa terra. Adão foi o primeiro patriarca, o primeiro ser humano a viver nessa terra. Ele é o pai de todos. E ele que tem as chaves. E naquele grande conselho que vai acontecer lá em Adão, onde há arma, todos que tiveram chaves vão prestar contas a Adão, e ele, o grande Miguel, que é Adão, prestará essas chaves, prestará contas ao Salvador Jesus Cristo um dos eventos da abertura do milênio, ok? Aqui nós vemos muita similaridade com os utensílios à disposição, como eu já falei, do tabernáculo. O altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho, e diz, então pendurarás a cortina da porta do tabernáculo. Lembrando que a arca representava a presença de Deus e os sacerdotes queimavam incenso 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite. A fumaça do incenso significava a oração dos santos, como verificado pelo salmista que disse, suba a minha oração perante a tua face como incenso. Ok? Então, esse
essa representação é a oração dos justos. Tá? E no verso 4 já explica, e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Né? É um sinal de que Deus ouve as nossas orações. Parece que as orações serão muitas para que o Senhor abrevie o tempo. Eu lembro que na última conferência, não nessa, na última, né, o presidente Nelson até falou, né, que dá vontade de pôr o pijama e ficar dentro de casa, né, pelas coisas que estão acontecendo à nossa volta, no mundo todo, né, revoltas, destruições, enfim. Nós estamos acompanhando muita coisa que nos deixa aflito. Não, claro, sem esperança, mas aflitos. Então parece que essas orações serão dos santos para que o Senhor abrevie a sua vinda, para que a terra possa descansar de tanta maldade que repousa sobre ela. Né? Vocês que são mais jovens não percebem tanto, né? Mas nós que temos que somos do século passado, temos um pouquinho mais aí da metade de um século, né? A gente percebe como se deteriorou a iniquidade no mundo. Antes era degrau por degrau, agora ela é exponencial, né? Ela vai se duplicando a cada pouco de tempo. Né? Até que a terra também pena com isso e quer descansar. Né? A Enoque, o Senhor mostrou o sofrimento e o clamor da terra. Lembram disso lá no livro de Moisés, né? E ao olhar a terra, então, ele ouviu uma voz que vinha de suas entranhas, dizendo: ai, ai de mim, a mãe dos homens, estou aflita, estou fatigada por causa da iniquidade de meus filhos. Somos parte da terra. Lembra que viemos do pó e do pó tornaremos. Quando descansarei a terra? Lamenta, e serei purificada da imundície que caiu sobre mim. Quando me santificará o meu Criador para que eu descanse e a retidão permaneça sobre minha face por algum tempo. Então isso vai acontecer em partes no milênio e depois quando a terra for celestializada. Durante o milênio não vai haver iniquidade, a não ser lá no finalzinho do milênio, onde Satanás será solto e novamente a maldade entrará no mundo. Isso não é assunto para agora, né? Verso 5. E o anjo tomou o incensário e encheu-o de fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Esse é o verso 5. Esse encheu-se o fogo do altar e lançou sobre a terra, segundo Elder McConkie, as brasas quentes tiradas do altar e lançadas na terra simbolizam os julgamentos de Deus que choveriam sobre os iníquos durante parte da abertura do sétimo selo. As consequências do lançamento das brasas quentes sobre a terra foram trovões, né, relâmpagos, terremotos, que são sinais dos tempos e da maneira de punir os iníquos e também faz parte do chamamento dos homens ao arrependimento, como registrado nas revelações modernas, né, onde lemos que vem também o testemunho da voz de trovão, da voz de relâmpagos, da voz de tempestades, da voz das ondas do mar, arremessando-se além dos seus milites, mostrando que é uma maneira que o Senhor tem também de chamar as pessoas, de mostrar para as pessoas, olhem, se arrependam. Às vezes um simples evento da natureza causa grande destruição, mostrando que os homens não têm poder para enfrentar a natureza quando ela age, né, com terremotos e outras coisas, furacões, estão se intensificando, ok? E ainda o Senhor declarou: quantas vezes vos chamei pela boca de meus servos e pelo ministério de anjos e pela minha própria voz, pela voz de trovões, pela voz de relâmpagos, pela voz de tempestade, e pela voz dos terremotos, grandes chuvas de pedra, e pela voz de fome, pestilência de toda espécie, e pelo grande som de uma trombeta, e pela voz do julgamento, e pela voz da misericórdia todo dia, e pela voz da glória e honra das riquezas da vida eterna, que salvar-vos com salvação eterna, mas vós não os quisestes. Eu coloquei o templo ali, né, irmãos, porque é o ponto culminante das ordenanças de salvação,
que o Senhor oferece aos seus santos. Eu lembro muito bem, né, do episódio do Salvador, quando ele está no monte olhando para Jerusalém e diz: ó Jerusalém, Jerusalém, né, quantas vezes eu quis os ajuntar como a galinha ajunta os seus pintainhos ou pintinhos debaixo de suas asas. O profeta Joseph Smith disse que essa era uma expressão do templo, das ordenanças do templo. É como o templo coloca sobre nós uma aura de proteção espiritual, né? É só a gente relembrar das promessas que temos na iniciatória, na investidura, né? É uma proteção espiritual contra as tentações e o inimigo. E o Senhor sempre quis oferecer isso ao povo, mas, como ele diz ali, vós não os quisestes. Nesse período, né, os santos de Deus estarão a salvo dessas calamidades. É claro que alguns vão perecer, mas isso não quer dizer nada, né? Vão perecer aqui, mas já vão para o mundo espiritual receber as suas recompensas. Pois estarão em Sião protegidos de todas essas trombetas e suas grandes consequências para os iníquos. Talvez, então, podemos entender aquela escritura em que o Senhor ordena aos santos: saí do meio dos iníquos, salvai-vos. Né? Por isso, o pedido do nosso profeta: ter a mente celestial, pensar grande, no sentido de exaltação, não de coisas pequenas, né? Não se ofender com coisas pequenas, não se prender a coisas pequenas, né? Ter mente celestial é você pensar espiritualmente, pensar numa perspectiva eterna. Às vezes trocar um prazer momentâneo por uma vida de felicidade no reino celestial do nosso Pai Celestial. Então, pensa nisso. Verso 6, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las, ok? Nós, em Doutrina e Convênios, o Senhor responde essa pergunta do profeta, né? O que devemos entender pelo toque das trombetas mencionados no capítulo 8 do Apocalipse? A resposta veio: devemos entender que assim como Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º dia terminou a sua obra, santificando-o, também do pó da terra formou o homem, assim também no princípio do 7º milênio o Senhor Deus santificará a terra e consumará a salvação do homem e julgará todas as coisas e redimirá todas as coisas, exceto aquelas que não pôs sob o seu poder, quando será selado todas as coisas, até o fim de todas as coisas. E o toque das trombetas dos 7 anjos é a preparação e a consumação de sua obra, no princípio do 7º milênio, preparação do caminho antes do tempo da vinda do Senhor. Então, aí está a resposta, né? Esses 7 anjos vão tocar as suas trombetas, dizendo que o Senhor terminou a sua obra, e a abertura do milênio, né? Quando todas as coisas, né, serão santificadas, a terra se tornará uma terra terrestrial, como era lá no tempo do Jardim do Éden, né? Então, no princípio do 7º milênio, ok? Que é o milênio, nós estamos vivendo o final do 6º e vamos entrar, ou já entramos, ou logo entraremos no começo do 7º milênio. Outra coisa importante, né, irmãos? Quando o Senhor fala o 7º milênio, nós não sabemos exatamente se nós estamos no ano 2023, da existência terrena, né? A Terra tem muito mais tempo antes, a gente não sabe quanto tempo demorou a criação da Terra. Mas a partir do momento da queda de Adão, onde a Terra se tornou também mortal, como todos os seres viventes, nós não sabemos exatamente se nós estamos no ano 2000, 1900 e pouco, 2100. Então não quer dizer que vai ser exatamente quando completar 7.000 anos da existência da Terra, mas isso fala no princípio, né? Então pode ser algum tempo depois, então não são números exatos. O toque das trombetas e as consequentes pragas são, portanto, a última tentativa de Deus para amolecer o coração dos homens. As pragas terão o propósito de começar o processo de limpeza da terra também. Mas o método tem 2 aspectos. Primeiro, para salvar qualquer que se arrepender,
com as cruciantes dores das últimas pragas, e segundo, para destruir aqueles que não se arrependerem. O Senhor vai tentar até o último minuto salvar as pessoas, aqueles que quiserem, porque o Senhor não obriga ninguém, o Senhor não tira o arbítrio de ninguém, e muitos não vão querer, né, serem salvos. Ok? O profeta Nefe, ele disse lá em 1 Nefe, ele disse: pois aproxima-se o dia em que a plenitude da ira de Deus será derramada sobre todos os filhos dos homens, porque ele não permitirá que os iníquos destruam os justos. Olha que coisa importante. O Senhor não permitirá que os iníquos destruam os justos. Portanto, ele preservará os justos pelo seu poder, mesmo que venha a plenitude de sua ira e os justos tenham que ser preservados com a destruição dos seus inimigos pelo fogo. Os justos, portanto, não precisam temer, porque assim diz o Senhor, o profeta: eles serão salvos, ainda que seja por fogo. Eis que vos digo, meus irmãos, que estas coisas acontecerão brevemente. Sim, haverá sangue, fogo, vapores de fumaça, e é preciso que seja na face desta terra. E isso acontecerá aos homens de acordo com a carne, e se eles endurecerem o coração contra o Santo de Israel. Entende agora por que o presidente Nelson quer que nós tenhamos uma mente celestial? Cada vez mais se aproxima esses eventos da segunda vinda. E ter mente celestial é ser justo. E os justos serão preservados, mesmo que o Senhor tenha que fazer descer fogo dos céus. Pensa nisso, isso é muito importante. Verso 7 agora. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Essa primeira praga, irmãos, irá atingir a natureza, ou seja, as árvores e tudo que pertence ao reino vegetal, incluindo as plantações. No verso 7:3, os anjos foram ordenados a não ferirem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que os santos fossem selados, mas agora a ordem foi outra. Tá? Lembra, irmãos, isso aqui não é um evento que vai acontecer assim, único. São coisas que vão acontecendo, e já estão acontecendo. Né? Já estão acontecendo. A terça parte das árvores significa que o julgamento será parcial e incompleto, pois o Senhor ainda espera que alguns homens se arrependam de suas iniquidades e se voltem ao Senhor. Ser levado literalmente à destruição da terça parte das árvores será uma grande catástrofe, né, para a humanidade. Alguns estudiosos que essa destruição possa ser uma guerra atômica. Árvores, nesse sentido, também pode significar homens, como está lá em Salmos 1:3. Pois sabemos que os iníquos serão queimados como preparação para a transformação da terra. Como eu falei lá no início, não dá para levar tudo ao pé da letra, né? Tem muitas coisas que são simbólicas e a gente precisa do Espírito. Mas a grande mensagem do Apocalipse é que os justos serão preservados. Os justos serão recompensados. Ok? Toda a erva verde foi queimada. Agora, a parte afetada é toda a planta, a erva, enfim, tudo que é verde. Isso afetará as plantações e provocará grande fome e milhões morrerão. Né? O verso 8. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar. São profecias difíceis de entender, né? Essa coisa parecida com uma montanha ardendo em fogo pode ser um vulcão, um meteoro gigante, mas ao certo não sabemos, né, o que João efetivamente viu. Então tudo que se falar é mera especulação, porque a gente não sabe. Né? Ele foi a maneira com que ele descreveu alguma coisa. Esse tornou em sangue, né, a terça parte do mar, isso afetará grande parte do mar e suas criaturas, que morrerão, como descrito no verso seguinte. Podemos traçar um paralelo, né, com as pragas lá do Egito, quando os rios foram afetados e os peixes morreram e a água se tornou em sangue. Muitas vezes pensamos nas calamidades e pragas preditas como algo pontual, mas nem sempre é assim, como eu já falei. Algumas das pragas estão sendo provocadas pelos próprios homens, com a poluição dos rios, dos oceanos. Não podemos descartar essa possibilidade também,
pois sabemos que grande parte da água potável do mundo está contaminada atualmente. Os oceanos também sofrem com a poluição causada pelos homens. Lá no verso 9, né, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Então parece que, né, será um evento grandioso que, como já foi descrito ali. No versos 10 e 11 diz: o terceiro anjo tocou sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu na terça parte dos rios e na fonte das águas. E o nome da estrela era Abisinto, e a terça parte das águas tornou-se em Abisinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Abisinto é a nossa losna, conhecida losna, aquela planta amarga. Ok? Então foi a maneira com que João descreveu esse evento. Né? Exatamente, não temos o que mais falar a respeito disso. O quarto anjo tocou a trombeta, foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à da noite. Uma coisa interessante nessa terça parte, é uma coisa que não é total, é uma coisa que é parcial. Eu não sei por que João usou essa expressão, né? Talvez mostrando que não era uma coisa total, era parcial, talvez em alguns locais, outros não. E, né, o que realmente acontecer não sabemos exatamente. Mas se for considerada literalmente, essa praga afetará os astros que fornecem luz à Terra. De alguma maneira que nos é desconhecida. Parece que esses astros diminuirão a luz que emitem sobre a Terra, tornando-a escura por mais tempo. Esses efeitos podem ser em virtude de tempestades violentas ou mesmo terremotos e vulcões. Alguns profetas do Velho Testamento profetizaram essa escuridão sobre a terra. Amós disse: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que, pois, vos será esse dia do Senhor? Trevas será e não luz. Isaías também profetizou que nos últimos dias, dizendo: porque as estrelas do céu e os seus astros não luzirão com a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá com sua luz. Porque castigarei o mundo por causa de sua maldade, e os ímpios por causa de sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Irmãos, é só olhar à nossa volta como a gente tem visto que a iniquidade está aumentando. E aumentando a iniquidade, a Escritura diz que o amor dos homens também vai esfriar. E esfriou já. Então, são coisas que a gente precisa estudar e se preparar para esses eventos que vão acontecer. Verso 13. E olhei e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Lembra que foram 4 anjos, agora tem mais 3 ainda. Em algumas versões da Bíblia, lê-se que em lugar de anjo, lê-se águia em lugar de anjo. Mas parece que o mais correto é anjo mesmo. Parece que o objetivo dos 4 primeiros anjos, através dessas calamidades e desastres da natureza, é o de ainda chamar os homens ao arrependimento, tentando ainda salvar mais algumas almas. Então, os 3 anjos restantes têm a função de limpar a terra de tudo que for corruptível, como a gente lê em Doutrina e Convênios. Que diz: e toda coisa corruptível, seja homem, ou dos animais do campo, ou das aves do céu, ou dos peixes do mar, que habita na face da terra, será consumida. E anjos voarão pelo meio do céu, clamando em alta voz, soando a trombeta de Deus, dizendo: preparai-vos, preparai-vos, ó habitantes da terra, pois é chegado o julgamento de Deus. Então parece que esses 3 anjos já vêm com os julgamentos. Os 4 primeiros eram advertências, mostrando sinais de advertência, e as pessoas não vão dar a mínima bola, a maioria, para esses sinais. E agora vem então os castigos, né? Porque chega um momento que a taça transborda, né? E aí vem o julgamento de Deus. O tempo do arrependimento passou e aí só julgamento.
Depois diz lá, ai dos que habitam a terra. Esta é uma forma simbólica que o Senhor usa para expressar o seu descontentamento com os homens e os subsequentes julgamentos que virão sobre os iníquos. Pouco antes da visita de Cristo nas Américas, a voz do Senhor se fez ouvir e dizia, ai, ai deste povo, ai dos habitantes de toda a terra, a não ser que se arrependam, porque o diabo ri e seus anjos se regozijam em virtude da morte dos belos filhos e filhas de meu povo, e caíram por causa de suas iniquidades e abominações. Triste, né? O diabo ri e seus anjos se regozijam. Porque a gente já até, não sei se eu comentei aqui nesse curso, mas a gente sabe que Deus tem um plano. Levar a efeito a imortalidade e a vida eterna dos homens. Esse é o plano de Deus, que todos se tornem imortais e todos vão para a vida eterna. Claro que nem todos vão ser capacitados a isso por suas escolhas. E lá em 2 Nefe tem qual é a obra do diabo, que é tornar todos os homens tão miseráveis quanto ele próprio. Como miserável ele, a gente nem sabe. Né? Mas ele nunca, para ele, não tem mais solução. Para eles é só trevas e destruição. Então o profeta, falando dos últimos dias, usa 11 vezes essa palavra ai para mostrar os julgamentos que adviriam os homens em virtude das suas iniquidades. Eu acho que o Senhor já está falando esses ais aí. Né? Esses anjos já estão. Então, por causa das outras vozes das trombetas, os 3 anjos que ainda hão de tocar. Essa advertência do anjo é em relação aos 3 anjos que ainda tocarão suas trombetas. Ok? Parece que os homens não tirarão vantagem de todos esses avisos que o Senhor está dando a eles e não vão se arrepender. O Senhor declarou que minha indignação logo se derramará sem medida sobre todas as nações, e isso farei quando estiver cheio o cálice da sua iniquidade. Quando o cálice estiver cheio, transbordando, vem os julgamentos, como eu falei agora há pouco. Então o pecado será adicionado a pecado até que a medida esteja cheia e completa, até que o momento da graça tenha passado e somente restará o julgamento. Chega um momento, irmãos, que a graça, o tempo para o arrependimento passa, e aí vem o julgamento de Deus. Eu lembro lá em 2005, naquele evento que antecedeu a rededicação do Templo de São Paulo, né, o presidente Hinckley, falou que nós já estávamos vivendo tempos piores que Sodoma e Gomorra. Isso em 2005. Já fazem o quê? 18 anos isso. E olha que lá ainda não era, a iniquidade lá não era tanta. Hoje, sei lá quantas vezes mais aconteceu. Então precisamos pôr as barbas de molho. Esse capítulo 8 não é muito comprido, né? Então só temos 3 símbolos para deixar aqui com vocês. O 7º selo, milênio, fumaça do incenso, oração dos santos, e abisinto, uma erva amarga, losna, né? Significando amargura, significando períodos de provação para as pessoas. Agora, a grande mensagem que a gente tem aqui nesse capítulo é que os justos serão preservados, mesmo que o Senhor tenha que descer fogo dos céus. Lembra, Sião e suas estacas é um local de refúgio. Quando eu falo Sião e suas estacas, não quer dizer que é o prédio, mas é o Evangelho de Jesus Cristo, a vivência do Evangelho de Jesus Cristo que nos torna parte de Sião, porque Sião são os unos de coração. Sião são aqueles que procuram ter uma mente celestial e viver a lei do reino celestial. Então, ficamos por aqui hoje. Não esqueçam de se inscrever no canal, se não forem, compartilhar. E na semana que vem entraremos no capítulo 9 do Apocalipse. E assim vamos, capítulo a capítulo, desse livro especial que foi escrito para nós, nos nossos dias, né, para nos preparar também para a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. Então, até a próxima. Obrigado por estarem conosco.